Os Seis Traiçoeiros. O narrador fala o nome do episódio, mas dá pra notar que tem mais coisa escrita no título. A segunda temporada apresenta um único evento, chamado Pesadelo Neogênico, e cada episódio é considerado um capítulo dessa história. O desenho tem uma nova abertura nessa segunda temporada. Dessa vez, temos cenas diferentes mostrando a picada da aranha, e vemos novos personagens, como o Homem Hídrico, o Justiceiro e Morbius. Tirando o Justiceiro, que já havia aparecido 2 vezes como easter egg no desenho dos X-Men, essa é a primeira vez em que o Homem Hídrico e Morbius aparecem fora dos quadrinhos. Não tem ninguém, exceto você. Os Seis Traiçoeiros, versão brasileira, Álamo. E o melhor de tudo, você ri de todas as minhas piadas. Bruce, você é um caritano, mas eu gostaria de ter alguém um pouco mais bonitinho pra conversar. Quase não dá pra ouvir a fala do Aranha por causa do narrador. Spider fala que a estátua está sempre ali para ajudá-lo, além de ser uma amizade sólida. E finalmente conseguimos ouvir o Aranha chamando a gárgula de Bruce. No episódio passado, ele conversou com essa gárgula 2 vezes, mas a dublagem cortou o nome dela. Estranho é que cada vez que Bruce é mostrado no desenho, ele parece estar em um lugar diferente. Spider lembra dos bons momentos com Felícia, e temos flashbacks do episódio A Viúva Negra. Logo depois, lembra de Mary Jane, com flashbacks do episódio A Ameaça de Mistério. Um detalhe é que a fala da Ruiva fica diferente. Não temos agido normalmente. Me acompanha até minha classe? Claro. Tigrão achou o pote de ouro novamente. Me acompanha até a classe? Claro. Esse tipo de coisa era comum de acontecer em redublagens brasileiras, mas esse foi um erro de continuidade na dublagem original americana, que nossa dublagem só levou adiante. O que estou pensando? Como alguém pode se envolver com um cara que rasteja pelas paredes? A fala é um pouco diferente em inglês. Ele se pergunta se alguém namoraria um cara que sai de fininho para escalar paredes. Ei! O que houve com minhas teias? O que foi isso? Eu nunca escorreguei. O que houve com as minhas teias? Mas ele nem estava usando teias. No original, ele fala que estava perdendo a aderência, ou seja, desgrudando. Acreditando que foi uma simples falha, nosso herói volta a escalar, mas cai novamente. Não, estou falhando de novo, mas já é um pouco tarde. Estão falhando de novo, mas já é um pouco tarde? Dá pra ver que ele voltou a grudar, mas continua caindo por causa da velocidade da queda. Por sorte, o Aranha cai em um container cheio de penas de galinha, a coisa mais randômica que você poderia pensar. Provavelmente foi para evitar problemas de censura, já que ele cai em alta velocidade num lixo que poderia ter qualquer coisa dentro. Enquanto isso, o Rei do Crime se reúne com outros chefes do crime organizado para discutir negócios. Um deles não gosta de como as coisas estão indo e prende Fisk na cadeira. Essa reunião provavelmente acontecia na base desse chefe do crime. Rei do Crime, você está perdendo o controle do seu território. E isso vai nos custar muito dinheiro. O cartel do crime está perdendo o respeito por você. Esse grupo de mafiosos é chamado de Cartel do Crime no desenho. Devido aos seus integrantes, ele parece ser uma versão do Grupo Magia, um sindicato internacional do crime que é composto por várias famílias. A organização é baseada na máfia, que até hoje ainda existe nos Estados Unidos. Assim como nos quadrinhos, o Homem-Aranha é uma grande ameaça a essa organização. O ataque ao Rei do Crime pode ser uma referência, já que nos quadrinhos, Fisk era um rival do grupo e foi uma das poucas pessoas que se tornaram mais poderosas que todas as famílias da Magia juntas. Estranho é que o nome Magia não foi usado no desenho do Homem-Aranha, mas foi usado no desenho do Homem de Ferro. Como sabe, Sr. Stark, a magia é uma organização internacional com muito mais poder e muito mais recursos do que você. Perdendo o respeito, Silverman. Quem se atreve a me desafiar? Talvez você, Hammerhead. Na dublagem brasileira, Fisk fala "ah", como se fosse uma surpresa debochada, mas no original ele fala coruja em inglês, se referindo ao personagem de capa verde. Na versão do Disney Plus, eles parecem ter redublado a fala, deixando os nomes dos personagens em português, mas não se ligaram no nome do coruja. Perdendo o respeito, cabeleira de prata. Quem se atreve a me desafiar, talvez você, cabeça de martelo. E quem são esses 3 personagens? Silvio Manfredi, mais conhecido pelo nome Silverman, é um dos líderes criminosos que dominam Nova York. Ele é um dos membros mais idosos do grupo, conseguindo seu apelido devido aos seus cabelos brancos. O personagem apareceu pela primeira vez no quadrinho Amazing Spider-Man edição 73. Esse de terno azul é o Hammerhead. Apesar de ter nascido na União Soviética, ele fingia ser italiano para obter respeito, o que acabou auxiliando na sua entrada no grupo Magia. Depois de ter seu crânio fraturado, uma placa feita com uma liga de aço foi colocada na sua cabeça. Anos depois, essa placa foi substituída por adamantium.
O vilão aproveita essa modificação para destruir as coisas usando a cabeça, literalmente. O personagem aparece pela primeira vez no final do quadrinho Amazing Spider-Man 113. E temos uma pequena cameo do Coruja. Leland Owsley é um lorde do crime que já atuou em várias cidades dos Estados Unidos, chegando a ser o rei do crime em alguns locais. Nos quadrinhos, é revelado que ele toma um soro que dá poderes similares a de uma coruja. Com isso, ele consegue planar e ter sentidos aguçados, por exemplo. Sua primeira aparição foi no quadrinho do Demolidor. Silverman e Hammerhead já haviam aparecido no desenho do Homem-Aranha em 1981. O Coruja apareceu no seriado Demolidor da Netflix, mas bem diferente da versão dos quadrinhos. Para voltar a ter controle da sua área e mostrar seu poder para os outros chefes do crime, Fisk inicia seu plano para destruir o Homem-Aranha. Um robô, que parece um percevejo, é enviado para a prisão e faz contato com o Camaleão, entregando o cinto de transformação e um rádio. Só não mostraram de onde surgiu esse cinto, já que o Aranha quebrou o antigo. Diretor Davis, o que está fazendo aí dentro? Diretor? Não pode ser! Não pode ser! Mas é... Eu fico impressionado como esses guardas são mal treinados. Não receberam um documento mostrando o que o Camaleão é capaz de fazer? Eu havia comentado no episódio do Camaleão que ele não tem dublador, usando sempre a voz de quem se transformou. A dublagem brasileira não pegou o espírito da coisa e deu uma voz pra ele. McKagan, esse é o seu dia de sorte. Quentin Beck, siga-me. Shocker, mova-se. Achei engraçado que Shocker manteve sua roupa na prisão, apesar de não precisar dela. Seu nome verdadeiro também não foi revelado, diferentemente dos vilões anteriores. O Shocker está vivo. Notem que Shocker já tem um novo dublador. Doer muito ou doer mais ou menos, você é que decide. A cena com Shocker abrindo um buraco na parede é a mesma do episódio da roupa alienígena. Interessante como o pessoal da prisão deixou todas as roupas ajeitadinhas, numa sala só. Nem estavam embaladas como normalmente fazem com provas de crime. Aí facilitou demais. O Scorpion também, vivo e ferroando. Notem que ele se refere a si mesmo como Scorpion, e não Escorpião como fez no seu episódio de estreia. Além disso, ele adapta a expressão Alive and Kicking para Alive and Stinging, indicando que está cheio de energia. Apesar de algumas informações que aparecem na internet, o traje original do Escorpião não está colado para sempre em seu corpo. Vemos isso, por exemplo, no quadrinho Amazing Spider-Man Annual número 18. Pelo jeito, desistiram de mostrar aquela versão mais assustadora dele, com olhos amarelos e rosto esverdeado. Impressionante, mas por que não tentar isso? Chama-se chá. Já é hora de jantar. Rhino tem uma cela especial, devido à sua força. Como falamos no episódio da roupa alienígena, ele não consegue tirar a roupa, já que devido a experiências, ela se tornou um tipo de segunda pele do vilão. Dr. Octopus, eu suponho. A frase dita pelo Camaleão é baseada numa saudação feita pelo repórter Henry Morton Stanley ao explorador David Livingstone. Ela acabou sendo usada em outras obras, como Sherlock Holmes e James Bond. Octopus também tem uma cela especial, já que seus tentáculos são ligados ao seu sistema nervoso. A cela em que ele aparece é praticamente a mesma do seu episódio de estreia. Uma outra cena desse episódio também foi reciclada. Então, todos conseguem fugir num helicóptero, mesmo com vários guardas atirando com pistolas. Ainda dá pra ver uns mísseis no fim também. Bem-vindos, Camaleão, Mistério, Rhino, Scorpion, Shocker, Dr. Octopus, meus 6 traiçoeiros. Seus 6 traiçoeiros? Quem é você? Esse grupo é baseado no Sexteto Sinistro, grupo de vilões que apareceu pela primeira vez em Amazing Spider-Man Annual número 1. É dito que o grupo teve seu nome mudado no desenho por causa de censura, mas devemos lembrar que existiu o personagem Senhor Sinistro em X-Men. O nome da equipe pode ter sido mudado para não ter associação com aquele vilão. A formação do desenho é diferente da original. Nos quadrinhos, Dr. Octopus reúne o grupo, que conta com Electro, Kraven o Caçador, Mistério, Homem-Areia e Abutre. O desenho juntou vários vilões da primeira temporada. Até poderiam ter usado Kraven, que fazia parte da formação original, mas ele foi curado de sua mutação, além de não ser visto exatamente como vilão no desenho.
Homem-Areia e Eletro não puderam aparecer no desenho devido a um filme que seria dirigido por James Cameron, aquele do Titanic. Como o filme usaria esses dois vilões, o direito de uso deles proibia que eles aparecessem no desenho. Quando o filme teve sua produção cancelada, os direitos de uso para os vilões foram liberados, tornando possível a aparição de Eletro no desenho, algo que ocorreu somente nas últimas temporadas. Enquanto os vilões reclamam da ideia de trabalhar para alguém, aparece um Homem-Aranha. Durante a batalha, vemos reciclagens de cena do episódio do Dr. Octopus e do Escorpião. O que me diz disso? Todo o tempo, o Homem-Aranha era apenas um robô. Neandertal, aquilo não era o verdadeiro Homem-Aranha. Foi um truque óbvio. O Rei do Crime aparece e revela seu plano de juntar os vilões para acabar com a Aranha. Vamos supor que eu tenha um plano próprio. E eu devo ter um também. Esforços solitários. Viaja mais rápido quem viaja só. A fala de Mistério é adaptada de um poema criado por Rudyard Kipling. Um dos trabalhos mais conhecidos desse autor é o Livro das Selvas, aquele que conta a história de Mowgli. Shocker e Rhino, que já haviam trabalhado para o Rei do Crime no episódio A Roupa Alienígena, aceitam a oferta rapidamente. Camaleão diz ter muito a aprender com o Rei do Crime. Mistério gostou do plano e Escorpião aceita entrar no grupo por respeito ao seu novo líder. Eu não sou um animal de aluguel. Eu sou um cientista. No original, Octopus diz que não é um mercenário qualquer. Acredito que tenham traduzido errado a palavra Petty. A palavra significa pequeno ou sem importância, não tendo nada a ver com a palavra pet, que seria bicho de estimação. Notem que Octopus tem um novo dublador nesse episódio. Se pendurar em paredes não vai ajudar. Meus tentáculos vão te transformar numa mancha de sangue. Eu posso te presentear com o melhor laboratório do mundo e com recursos ilimitados. O Homem-Aranha nem vai saber que o atingiu. Parece que Mistério já imaginava que iam juntar as mãos de novo. Parece que meus poderes voltaram, mas agora estou preocupado com a fuga daqueles 6 bandidos. Eu não consigo achar uma pista deles em lugar nenhum. Nem um assalto a banco, joalheria, nem mesmo uma pichação fresca. O maior mistério dessa cena é saber como ele fez para soltar a moeda da teia. Outro detalhe interessante é que o jornal que Spider pega não é o Clarim Diário, e sim o The Post. Muito provavelmente, essa foi uma referência ao New York Post, um jornal tabloide que, por um acaso, ou não, era da empresa News Corporation, que controlava a Fox nessa época. Outro detalhe legal é que mais uma vez o jornal é de sábado, dia de exibição do desenho. Oh, não, de novo não! Ah! O que está acontecendo comigo? Eu deixei minhas roupas lá no alto. Não posso chegar até elas agora. Preciso me esconder. Seria muito fácil para qualquer vilão me surpreender e arrancar minha máscara. Essa fala do Aranha querendo ir para casa, com medo de ser desmascarado, foi retirada diretamente do quadrinho Amazing Spider-Man Annual número 1. Peter, por onde andou? Fazendo Cooper. Vestindo um cobertor? Depois de despistar a tia May e descansar, Peter testa seus poderes e vê que voltaram. Essa cena é a mesma que aparece na abertura nova do desenho. Você dormiu ontem o dia todo e a noite toda? O quê? Quer dizer que é quinta-feira? Quinta-feira? Então ele estava lendo um jornal velho, né? Porque se é amanhã de sábado e ele dormiu um dia inteiro, deveria ser domingo, ou no máximo segunda. Notem também que ele está usando uma roupa diferente nessa segunda temporada. Ela é mais condizente para esconder seu uniforme, já que cobre mais seus braços e pescoço, se comparado com a roupa da primeira temporada. Ao perceber que está atrasado para sua aula, Peter sai correndo de casa. Neogênicos. A nova ciência da exploração genética e manipulação de DNA, inventado pelo professor Farley aqui mesmo, nesta escola. Aqui temos mais reciclagens de cena do episódio da Roupa Alienígena e do Escorpião. Lembrando que esse Farley Stillwell foi quem deu poderes para o Escorpião. A escavação das tumbas deve fornecer à Universidade de Empire State o dinheiro para continuarmos nossa pesquisa. A escavação das tumbas? Os tradutores não sabiam do que ele estava falando e inventaram. Connors fala da Fundação Toomes, uma empresa que pertence a Adrian Toomes, o vilão Abutre. Notem que essa animação 3D está mal enquadrada, tendo barras pretas na lateral. Quem conceber o experimento mais original da neogênica ganha o cargo de meu assistente de pesquisas, se o dinheiro das tumbas vierem para a USE. E de novo ele fala das tumbas.
Além disso, ele diz USE ao falar da sigla da universidade, mas como o nome é Universidade Empire State, a sigla deveria ser UES. Eu vou vencer essa, Debra. Vai ter que me derrotar primeiro, Michael. Temos aqui a volta de Debra, que só havia aparecido no primeiro episódio e depois sumiu. Agora, ela tem uma nova dubladora. Desde quando tem aulas noturnas? Na verdade, sempre achei que você não tinha aula nenhuma. Também temos a primeira aparição de Morbius no desenho. Falaremos mais sobre ele em outro vídeo. O cara que está sentado atrás de Morbius aparece sem barba na cena anterior. Dá até pra ver o contorno de onde era para ser pintada a barba. Mais um detalhe é essa reciclagem do episódio do lagarto. Gentileza sua ter aparecido, Parker. Boa sorte para todos. Obrigado. Ótimo. Primeiro, meus poderes acabam. E agora isso. Peter não fala que seus poderes acabaram no original. Ele diz que estão falhando. Debra e Morbius começam a provocar Peter, pois sabem que ele seria um concorrente à altura. Não se esqueça, Michael, a tartaruga derrotou o coelho. No meu país, nós comemos tartarugas. Morbius não fala de que país ele é, mas não acho que tartaruga seja um prato típico em algum país da Europa. Peter faz uma referência a uma das fábulas de Esopo, onde a tartaruga vence a lebre em uma corrida, mesmo sendo um animal mais lento. Felícia aparece, e Morbius já se apresenta sem que ninguém tenha pedido. De que filme dele saiu, Peter? A Vingança do Ego de Drácula. E já começam as referências à transformação de Morbius. Felícia fala sobre o filme B, que normalmente são filmes de baixo orçamento. Muitos filmes de terror se enquadram nessa classificação. E depois, Peter ainda faz referência ao Drácula, o mais conhecido vampiro. Por curiosidade, Drácula também é um personagem dos quadrinhos da Marvel. Felícia chama Peter para acompanhá-la numa exposição de ciências. Ele aproveita para fazer a garota admitir que é um encontro. Ótimo, estarei lá. Naturalmente. Me encontre no café às 6h30. Em inglês, Felícia fala o nome da loja Coffee Bean. Em português, só chamam de café mesmo. Uma pena, porque essa é uma referência aos quadrinhos. O local era um dos pontos de encontro dos estudantes da Universidade Empire State, e aparece pela primeira vez em Amazing Spider-Man 53. Notem que cortaram o beijo que ela daria no rosto de Peter. O mais engraçado é a cara que ele faz logo antes do beijo. Sou foda! O Aranha é um herói. Ele não é nenhum chefe do crime. Isso é algum tipo de arranjo. Do que você está falando? Onde esteve nas últimas 24 horas, cara? E aqui está ele ao vivo. Como eu sempre alertei a todos, o Homem-Aranha liderando um dos seus bandos de criminosos. Os 6 do Homem-Aranha. Mais uma vez, Flash mostra que é fã do Aracnídeo, assim como nos quadrinhos. No episódio da Viúva Negra, ele já havia demonstrado que achava o Homem-Aranha um herói, não importa as notícias. O que você acha, Parker? Parker? Eu vou dormir num dia ruim e acordo no Além da Imaginação. Ele faz referência ao programa Além da Imaginação, que contava histórias de suspense, terror e ficção científica. O roteiro dos episódios sempre tinha metáforas bem construídas e reviravoltas surpreendentes. Espere, chifrudo, você não completou a retirada. Em inglês, Spider fala de um formulário de retirada. Antigamente, para retirar dinheiro dos bancos, eles pediam para você preencher dados, como se fosse um cheque, antes de retirar o dinheiro. Que cavalheiro simpático. Vacilaram na dublagem de novo, já que deram uma voz específica para o camaleão. No original, não dá para ter certeza de quem fala, mas acredito que seja o Aranha quem diz que o camaleão está bonito, já que está usando sua aparência. Desculpe, estou de dieta de ácido, já comi muito. Preciso me desintoxicar. E mais um outdoor de Jameson sendo destruído. Acho que é o terceiro até agora no desenho. Movimento errado. Aranha errado. Aranha errado? Isso nem faz sentido. No original, ele fala consigo mesmo que fez um movimento ruim. Você está ficando previsível, Mistério. Não podemos com isso, podemos? Essa cena de mistério também aparece na nova abertura do desenho. Como já era de se esperar, começa a ter uma briga de egos entre os vilões, todos querendo um pedaço do Aranha. Afaste-se, seu cabeça de ervilha descoordenado! Protótipo mal vestido de homem! Quem você está chamando de mal vestido? Bom, se for falar de mal vestido, todo mundo ali tá lascado. Engraçado é que de todos os insultos, ele se incomodou mais logo com esse. E na pior hora possível, os poderes do Aranha começam a falhar. Ainda tenho meu lança-teias, é minha única chance. Eu
tenho que aguentar esse pateta! Quase arrancou meu braço. É melhor não usar a teia novamente, sem meus poderes de aranha. Aguentar esse pateta? No original, Octopus fala que odeia a teia. Gank seria uma forma de falar sobre substâncias grudentas. Estranho é que, apesar do chão ser destruído, não vemos nenhum destroço na linha do metrô, que segue normalmente. Ao ver que o Aranha está escapando, o Escorpião corre atrás do metrô e consegue alcançá-lo, mas é derrubado antes de encontrar o herói. O vilão realmente tem super velocidade, conseguindo correr mais rápido que alguns veículos. Foi bom ter mantido minhas roupas num saco de teias comigo dessa vez. Eu preciso descobrir por que estou perdendo meus poderes. Onde é que estava esse saco de roupa que ele disse que estava carregando? Só se estivesse usando a tecnologia de uma cápsula do Dragon Ball. A estrutura do seu DNA está mudando? Mudando? E para quê? Ainda não posso dizer. Mas vou te ajudar a descobrir. Eu te devo muito pelo que você fez por mim no passado. Agora, Connors parece mais grato ao Aranha. Eu sei que as circunstâncias são bem diferentes, mas em outro episódio, ele só ajudou na base da ameaça. Preciso da sua ajuda. Você é um homem procurado. Por que eu não deveria chamar a segurança? Já lhe ajudei uma vez quando estava desesperado. Lembra-se do lagarto? Você não nasceu com os poderes de aranha, nasceu? Não, eu os ganhei num show de calouros. Em inglês, Spider fala Quiz Show, que seria um programa de perguntas e respostas. Essa foi uma resposta irônica ao fato de Connor estar querendo saber demais. Espantoso. Esses modelos implicam em envolvimento de neogênicos. Mas como pode ser isso? Foi a categoria que eu escolhi. De novo, o Aranha dá uma resposta zoada para Connors, já que ele conseguiu descobrir a influência da neogenia. Veremos que praticamente tudo que dá errado nesse desenho é por causa disso. Eu não posso contar a ele que a neogênica deve ser a razão para eu ter me tornado o Homem-Aranha. Era uma experiência prematura de Farley Stilwell, e eu observava. Ninguém percebeu uma pequena aranha se colocando no caminho do seu raio radioativo. Finalmente, temos a origem dos poderes do Aranha no desenho. Dizem por aí que essa neogenia foi criada para evitar o uso da palavra radiação, mas na explicação da experiência, ele diz que o experimento lançava raios radioativos. Originalmente nos quadrinhos, a General Tectronics era a empresa que conduzia essa experiência, mas em outros universos, a aranha radioativa foi criada em outros locais, como a Oscorp, por exemplo. Um detalhe é que somente nessa cena o raio aparece de cor amarela, nas outras aparece azul. A cena com a explicação de seus poderes também está presente na nova abertura, porém a cena após a picada não fica piscando. Preciso fazer mais testes para ter certeza. Mas o seu DNA deve ter se modificado permanentemente, pelo que eu sei. Seus poderes acabaram. O pessoal tá apressando as coisas em português. No original, Connors fala que os poderes dele vão acabar. Os 6 traiçoeiros continuam procurando o Aranha pela cidade, enquanto Peter pensa como será sua vida dali em diante. Nisso, ele acaba lembrando do seu encontro com Felícia. Bem, onde uma aberração aracnídea cabeça oca como você poderia ter ido com tanta pressa? Saia da minha frente, Octopus! Você não pediu, por favor. Em inglês, Octopus pergunta onde o Escorpião está indo, não aonde ele foi. Um detalhe é a pronúncia do nome. Enquanto a maioria fala Octopus, ele decidiu falar Octopus. Eu não sei como ninguém desconfia de 2 caras usando um sobretudo desses na rua, principalmente quando um está usando chapéu e outro está usando óculos escuros à noite. Eu estou indo para a casa de Peter Parker. É aquele fotógrafo do jornal, sempre fotografando o Homem-Aranha. Parker? Sim, eu sei quem ele é. Eu acho que vou segui-lo. Talvez me leve até o Homem-Aranha. Bom plano. Bom demais para um idiota como você. Pois é, o Escorpião é esperto. Lembrando que nos quadrinhos, Gargan era um investigador particular, então ele sabe como encontrar e seguir pessoas facilmente. Lembrando também que Octopus conhece Peter, como vimos no seu episódio de estreia. Lá, Peter conversou diretamente com ele, comentando que tinha sido seu aluno quando criança. Enquanto Felícia espera Peter, um assaltante aparece. Oi, garotinha, passe pra cá essa grana, vamos, rápido! A fala do ladrão é completamente diferente em inglês. Ele pergunta o que ela tem na bolsa e fala que aceita todos os mais usados cartões de crédito. Solte isso, seu covarde, ou eu vou... Me largue, senão eu vou... A fala de Morbius também é diferente em inglês. Ele simplesmente fala que aquilo não pertence ao ladrão. Morbius ganha muitos pontos com Felícia pelo seu ato heróico. Peter que se dá mal, já que a loira diz que nem quer mais ser amiga dele. Engraçado que ela fala o mesmo naturalmente que ela falou para Peter antes.
Gostaria de me fazer companhia? Bem, seria um prazer. Naturalmente. Ótimo, estarei lá. Naturalmente. Posso ajudá-lo? Deixe que me apresente. Eu sou o Dr. Otto Otavius. Um médico? É sobre Peter, não é? Ele está doente? Onde ele está? A fala em inglês é um pouco diferente. No original, May fala que realmente achou que Peter estava doente. Ela estava desconfiada porque seu sobrinho dormiu um dia inteiro. Octopus diz que encontrou Peter desmaiado na rua e o levou para sua clínica. May então vai junto com ele, sem nem ter ideia de que está sendo usada como isca. Tia May? Ela sempre está em casa a esta hora da noite. Por que eu acho que se tivesse com meus sensores de aranha, eles estariam enlouquecendo no momento? Com seus poderes de aranha falhando, ele não consegue usar o sentido da aranha. Mesmo assim, acho que o sensor só funcionaria se tivesse algum inimigo ali dentro. Essa cena das portas também é reciclada. Parker, se quiser ver sua tia May novamente, diga ao seu amigo Homem-Aranha que ele é requisitado à Rua Battery 636 imediatamente. Acredito que o bilhete tenha sido deixado pelo Escorpião, já que seria meio estranho o Octopus escrever e deixar o bilhete enquanto acompanha a tia May. Que ironia. O rei do crime construiu essa clínica para cuidar de seus homens, mas veja como serve perfeitamente para nossa pequena charada. Na dublagem em português, ele fala que o local serve para uma charada, mas não acho que essa seja a melhor palavra. No contexto dessa cena, a palavra charade em inglês serve para falar de uma situação falsa. Nesse caso, a tradução seria melhor como armadilha. Notem que Smythe está com outro dublador. Já é a quarta voz do personagem. Assim como seu QI, Osborn, somente um tolo levaria a coisa tão longe. Eu acho que a velha aranha tem um coração doce. Nunca vi o Homem-Aranha chegar correndo antes. Outra conversa que é completamente diferente em inglês. Quem fala é o Escorpião, e não o Shocker, e ele não comenta nada sobre aranhas. Os tradutores parecem não ter entendido a fala e adaptaram para algo relacionado ao Homem-Aranha. No original, ele se refere a Tia May como Old Bat, um insulto que poderia ser traduzido como velha doida, e diz que ela está dando em cima de Octopus. Essa foi uma pequena referência à relação entre May e Octopus nos quadrinhos. O vilão já havia morado de aluguel na casa da May, em Amazing Spider-Man 54, e anos depois, ela acaba trabalhando na casa do Doutor. A relação entre os dois acabou indo mais adiante, sendo que eles quase se casaram em Amazing Spider-Man 131. Com licença, minha querida. Precisam de mim na cirurgia, mas eu voltarei. Mas que homem gentil. Impressionante como May acha todos os vilões gentis. Até logo, senhora. Mas que homem gentil. Tão educado. Quando você salvou a vida daquele gentil Sr. Fisk, você fez a coisa certa. Com seus poderes falhando, Spider entra no prédio andando e cai numa armadilha. Oh, não! Sem mais ilusões, Homem-Aranha! Agora, pegamos você afinal. Cortaram parte da fala de Rhino. No original, ele fala que todos ali são reais. Oh, pobre garoto! Pronto para o fim? Meu querido! Muito do mal essa representação da Tia May. Eu sempre me perguntei se o Camaleão realmente conseguia fazer essa mudança. Nos quadrinhos, pelo que eu entendi, o cinto dele é quase como um modo criação de personagens nos jogos. O formato de cada parte do corpo que ele conseguiu fotografar pode ser misturado e criar algo novo. Continua no próximo episódio. Essa cena com um close em Octopus foi usada na abertura e 2 vezes durante o episódio. Esse episódio foi baseado principalmente no quadrinho Amazing Spider-Man Annual número 1. Além de ter a primeira formação do Sexteto Sinistro, os poderes do Aranha também começam a falhar nessa edição. Essa também é a primeira vez que May encontra Octopus. Ela ainda fala que achou ele charmoso e que tem boas maneiras. Outra coisa bem interessante é que nessa edição aparece o Doutor Estranho, o Quarteto Fantástico, os X-Men e os Vingadores. Bom, isso é tudo para esse vídeo. Muito obrigado aos nossos doadores e a todos vocês que nos assistem. Em breve teremos a parte 2 dessa história, então fiquem de olho. Até a próxima!